Queria fazer a minha primeira pergunta para Camila. A Janete é uma personagem muito intensa e que eu imagino que tenha demandado de você emocionalmente, psicologicamente. E eu queria saber como que foi para você compor essa personagem e encontrar ela dentro de você. Então, Vicky, a Janete foi um personagem assim, muito difícil de ser construído, muito importante, muito intenso emocionalmente, como você mesmo disse, e muito bonito para mim poder ter sido chamada para fazer essa representação da Janete, que na verdade, ela representa várias mulheres que sofrem isso diariamente, né? Porque o que eu pude perceber fazendo o papel da vítima é que isso está do nosso lado, isso está na nossa família, alguma mulher já passou por algum tipo de constrangimento, alguma amiga nossa, às vezes a gente mesmo, e não conseguiu entender que aquilo sim era uma violência. Então, para mim, era muito importante assim, eu poder dar nome, eu viver a Janete, por conta da Janete, eu poder mostrar que isso tem nome, que isso se chama violência doméstica e que isso está em todos os lugares, que muitas mulheres passam por isso, inclusive algumas mulheres no set me falaram coisas que elas já tinham vivido nas relações, e o quanto essas relações tinham sido agressivas. Então, a nossa preocupação também era que a gente fizesse todos esses estágios da vítima, sabe? Quando ela é manipulada, que ela também se sente um pouco responsável por aquelas atitudes que o agressor tem, o quanto ela se sente culpada, o quanto ela tem vergonha de tocar nesse assunto, e o quanto é importante a gente mostrar isso na ficção, para que as mulheres se identifiquem, entendam que aquilo existe, que aquilo acontece todos os dias. A gente sabe que agora com a pandemia aumentou muito os casos de denúncia de violência doméstica. A gente sabe que a gente vive numa sociedade de um machismo estrutural gigante, que a gente também sofre de um racismo estrutural e que as duas coisas estão ligadas. Então foi muito importante eu poder falar sobre isso, sabe? Eu enxergar que isso está em todos os lugares de uma maneira muito maior do que eu imaginava. E como que era para você se desligar da Janete quando as filmagens acabavam? Como que era o chegar em casa e tentar não pensar, tentar desligar para depois, no dia seguinte, retomar as filmagens? Era um processo simples? Dava para desligar essa chavinha ou não? Dava para desligar sim, e eu conseguia realmente fazer esse desligamento. O que eu não conseguia desligar era esse olhar ampliado para como o nosso machismo é estrutural. Isso eu não conseguia, eu vi isso o tempo inteiro, assim como eu vi o racismo também, muito mais do que eu via antes. Esse personagem ele foi muito educativo para mim, porque ele mostrou que está muito enraizado, muito mais do que a gente imagina. As nossas atitudes, as atitudes dos nossos amigos, das pessoas que a gente se relaciona, de alguma maneira a gente também está envolvido nessa cultura estrutural, sabe, de agressão. Mas eu conseguia desligar, eu e o Du, eu acho que o Du também, eu pelo menos voltava para casa muito exausta, porque foi um set assim que a gente trabalhava muito, a gente tinha que dar conta daquelas cenas, e as cenas, como você disse, emocionalmente, elas eram pesadas. Então, eu chegava em casa até querendo me desligar mesmo, sabe? E sabendo que a minha vida, eu tinha outro dia a dia, para mim era importante, sabe? Eu tentava ler alguma coisa, sair um pouco para poder me equilibrar. Claro. E, Tainá, eu queria saber como que foi o seu laboratório e em que momento você falou, ok, achei a minha Verônica, né? Porque você fez a sua Verônica, não é a Verônica do livro. Eu li o livro, né? E enxerguei uma Verônica e vi outra Verônica em você. E eu queria saber em que momento te deu esse clique, você falou, é isso, temos. Vicky, você falou muito certo, realmente eu criei a minha Verônica, e isso foi uma escolha, não só minha, mas do Zé Henrique Fonseca e dos próprios autores que adaptaram a obra. No roteiro, a Verônica já estava bem diferente do livro, porque são duas plataformas diferentes, uma é literatura e outra é o audiovisual, e a gente entendeu que ali haveriam modificações. Então eu comecei lendo o livro e depois eu comecei um laboratório bem intenso, diário, assim, na casa do Du, que a gente foi ensaiar, inclusive. Então eu estava ali bem perto do Brandão.
Aliás, eu já tinha ensaiado uma peça de teatro lá, então eu continuei os ensaios com o Sérgio Pena, que me ajudou muito nesse processo de entender quem seria essa Verônica que eu traria, né? Porque é óbvio que para dar veracidade, verossimilhança para ela, eu teria que trazer também um depoimento, né, pessoal ali e construir isso. Fiz laboratório na Delegacia de Homicídios do Rio, eu aprendi a lutar, aprendi a atirar, coisas que nunca me foram exigidas como atriz, assim, então foi bem inédita essa preparação para mim, e muito consciente disso, assim, que eu estava apresentando, e isso eu falo muito para os leitores da obra, né, gente, essa é a minha Verônica, né, a nossa Verônica, na verdade, não é uma construção só minha. E, Du, queria saber, o seu personagem, ele é um personagem também emocionalmente complexo, é um personagem pra dentro, né, uma coisa que tem uma... Parece que a qualquer momento ele vai explodir, a gente fica ali naquela tensão, e eu queria saber de você os maiores desafios que você encarou quando você encarou o Brandão. Falou, ok, esse aqui é o Brandão, e como que foi para você essa construção? Essa opção, né, que o Brandão, da forma como ele é construído, que é muito perverso, muito cruel, que aparentemente ele tem um domínio total do lado psicológico dele, né? E assim ele faz também com que a vítima dele, né, não a mulher, não a esposa, mas a vítima que convive com ele, como se fosse uma prisioneira, né, até numa brincadeira ali, ele chama ela de passarinha, né, porque é carinhoso, ao mesmo tempo é muito cruel, porque ele aprisiona ela, né, cada vez mais, e corta as asas dela, né. Engraçado, né? É terapia isso, a gente vai falando e vai se tocando. Total. É isso mesmo. É mesmo, cara. É mesmo. Mas o fato, assim, desse centro dele e de falar muito aqui, né? De ter um olhar reto, né? Militar, treinado para isso. Isso tudo já foi me ajudando a entrar nesse cara, né, a criar essa personalidade. E é muito curioso, porque o exercício da não fala, ou de falar o mínimo possível, ser o mais conciso, né, vai fazendo com que também exista uma dificuldade cada vez maior, né? Quanto menos a gente fala, mais a gente fica assertivo como mira, né? E a dificuldade da oralidade mesmo, né? Obrigada. Obrigada, Vicky. Tchau. Rafa, Ilana, boa tarde. Eu sou a Vitória Xavier, do Chico e do Vigil. Em primeiro lugar, muito fã do trabalho de vocês. Adorei a adaptação, li o livro, vi em uma tarde toda, sentei, não parei de ver a série. E a minha primeira pergunta vai para a Ilana. Eu queria saber, quando vocês começaram a rascunhar essa história juntos, qual que foi o ponto de partida? A gente vai contar essa história sobre o quê ou sobre quem? O que a gente quer retratar nessa história? A gente sempre quer retratar, isso foi um pedido do Rafa, que quando ele me convidou para essa aventura, era para ter uma heroína mulher, né, um policial, um thriller que tivesse uma mulher como protagonista, e a minha condição era, ok, uma mulher invisível e não uma delegada, obviamente reconhecida e vista sempre no sucesso das investigações por toda a sociedade. Então a gente parte daí para compor a Verônica, e assim, a gente sempre, eu e o Rafa, tem uma sintonia muito boa, a gente tem a mesma percepção dos problemas do mundo femininos e masculinos, essa junção é boa e tenta transpor isso para a ficção. Então acho que esse para ser suspeito, é o nosso ponto de partida, foi por aí. Tá. E Rafa, se a gente fizer comparar o livro com a adaptação, a gente tem algumas mudanças. Queria saber como que você fez para fazer essas mudanças se misturarem com o que vocês já tinham no produto livro. E como que foi essa decisão? Por que essas decisões foram tomadas?
a literatura e o audiovisual são mídias diferentes. Ainda que o objetivo seja contar uma boa história, a gente tem que usar ferramentas diferentes para contar a boa história. Então, eu precisava repetir para mim mesmo que era importante mudar para manter a essência, para manter o que realmente nos interessava. Ao tirar determinadas coisas porque não cabiam na série, eu potencializo outras e consigo explorá-las melhor. Por exemplo, o núcleo da Janete do Brandão, ele é muito mais explorado e complexo na série, porque eu tenho mais espaço dramatúrgico ao longo dos 8 episódios de mostrar o ciclo completo da violência doméstica, de ir revelando as facetas dessa relação tão complexa, da própria lógica malévola do Brandão. Então, os desafios foram muitos. E, em geral, era a frase que eu mais repetia na sala de roteiro, para os roteiristas, a Ilana, né, estava na nossa equipe, e aí eu falava, Ilana, qual é a cena? Porque a Ilana, ela tem muita vivência, ela fala, essa personagem pode fazer isso, e a gente fala, beleza, qual é a cena? Como a gente mostra isso? E esse era o grande desafio. Nesse sentido, por exemplo, a personagem da Janice, que chega no 3º episódio, ela serve para contar uma coisa que no livro é contada na cabeça da personagem. Eu não preciso de um personagem que me ajude a contar a história. Alguns personagens novos surgiram. A trilha do caso da Marta foi reduzida para que a outra florescesse. Então tem toda uma técnica mesmo para encontrar a melhor maneira de fazer a história chegar ao público, engajar e comover, porque era a nossa intenção desde o início. As coisas boas que vieram na adaptação para a série também agora entram no Boa Tarde, Verônica. Né? Então, esse ciclo de criação é muito interessante, porque a gente não pode também ficar numa caixinha, isso é só para literatura, isso é só para audiovisual. Essa criação vai se misturar e uma vai intervir na outra. É bem bacana. E, Ilana, qual era a cena que vocês colocaram ali no livro que não podia faltar na adaptação? Assim, essa cena, ela é o coração. Pode ser uma fala, pode ser um momento. Como que, quando vocês começaram o roteiro ali, essa adaptação, o que você falou? Essa daqui precisa ter. Eu acho que era importante ter a escalada, muito importante os passos que estão muito na cabeça da Janete no livro, mas que mostram o ciclo de violência que ela sofre. Isso precisava estar transposto na série em cenas, como disse o Rafa. Então, por exemplo, uma das cenas que eu acho mais violentas é a primeira cena do Brandão e da Janete, que parece uma cena tão linda, né? Que ele tá falando, você é todo meu mundo, te amo e tal, você é a minha vida. E ao mesmo tempo tá falando para ela, calma, você vai conseguir me dar um filho. Como assim? Né? Como é que isso é o papel dela? Como é que exprimir de uma violência? Esse passivo-agressivo, né? Então, não é só a cena mais espetaculosa, né? Eu acho que, mais do que uma cena, eram essas linhas que eu acho que não se perdeu na adaptação, que era a essência do que a gente queria mostrar em outras camadas. A história investigativa, ela é muito legal, porque ela te prende ali, você tá correndo, cão e gato. Você tá lá atrás, né, a Verônica com o Brandão, e chega, mas tem essa segunda, terceira, quarta, quantas camadas você quiser encontrar, e esse fio é que não podia ser perdido e precisava ser transformado. Eu não sei te dizer se tem uma cena, mas eu acho que tem um fio aí que a gente tomou muito cuidado. Tem uma pra você, Rafa? Tem. Amo, diga. Foram alguns desafios, assim, mas em todas as cenas, na verdade, tinha uma coisa que eu pedia muito e eu falava, todos nós da sala de roteiro temos que nos vigiar, que era fazer uma vontade de fazer diálogos não ditos, usar o silêncio, né? Por exemplo, essa cena do início, ela foi reescrita. Quantas vezes a gente reescreveu aquela série? Acho que brincando 10 versões. Por quê? Porque na primeira versão ela estava ainda no hospital, aí depois não, vamos fazer ela chegando em casa. Mas não pode ser ele chegar e falar tudo que a gente quer que o público entenda. Ele não falar tem essa força. Mas a cena, para mim, que era primordial e foi, sem dúvida, mais trabalhosa, é a do início do episódio 3,
que é a cena em que a Verô e a Janete se encontram. E eu tenho um orgulho enorme dessa cena, porque ela é uma cena que dura mais de 5 minutos, com 2 atrizes brilhando, com um texto. Quem assina o episódio sou eu, mas na nossa sala de roteiro, cada um assina o seu episódio, né? Mas eu brincava, todas as cenas são de todo mundo. Então, assim, eu escrevi uma versão, eu falava, Ilana, mexe aí, e dei pro Gustavo, dei pro Davi, dei pra Carol, voltava pra mim, e até a gente encontrar essa cena que vai num build-up de tensão, que você não para entre essas duas mulheres, porque uma precisa conduzir a outra ao esclarecimento, a se enxergar numa situação de violência. E foi uma cena que no livro, pra mim, deu muito trabalho para o Rafa. A gente escreveu no livro não sei quantas vezes. E, obviamente, na hora de passar para o audiovisual, a gente teve que repetir quanto a gente usava, que tamanho isso ia ficar, porque aí você tem também o problema, no livro você não tem. Quantas páginas eu quero essa conversa? 20, 30, 45, eu escolho 2, e no audiovisual não era assim, né? Então, esse equilíbrio eu achei triste. Rafa, Ilana, muito obrigada, viu? Amei, parabéns, incrível. Até a próxima. Que bom. Obrigado. Feliz. Obrigada, Vicky. Pode cortar, gente. Beijo, imagina.